Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa aula, com certeza, você deve estar aguardando. É uma aula de VBA. Nessa aula, eu vou explicar como você pode fazer aí a separação de números pares e ímpares de uma coluna com valores misturados. Vou gravar uma variação dessa aula para a semana que vem, em que eu vou misturar letras a esses valores, né, como se fossem códigos de produto, e a partir desses códigos de produto nós vamos fazer a separação da mesma forma. Se você notar, os conteúdos, os conceitos que nós vamos abordar nessa aula são os mesmos que eu já trabalhei em muitas aulas anteriores. Muitas vezes eu recebo perguntas aí nos canais, nos comentários dos vídeos, de coisas que já tratei nos vídeos anteriores. Então, se você conseguir imaginar uma criação de uma solução utilizando como base conhecimentos que eu já passei para você, então dificilmente você vai precisar de ajuda de outros profissionais ou mesmo mandar suas dúvidas para os comentários. A construção do conhecimento ela é feita tijolinho por tijolinho. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre uma ferramenta, mais soluções você vai conseguir implementar. E não tenha medo, porque você só vai conseguir efetivamente aprender a programar se você colocar a mão na massa. Então, vamos à aula. Vamos abrir aqui o Excel. Eu vou gerar valores aleatórios para facilitar aí a nossa vida. A carga do Excel ela fica um pouquinho demorada devido à gravação. Abriu, vamos lá. Vamos digitar aqui os números que nós vamos separar, e na coluna D eu quero os pares, e na coluna E eu quero os ímpares. E aí vamos gerar aí mais ou menos umas, sei lá, 20 mil linhas. É muito, vamos gerar umas 1000 linhas com valores. A 1000, vamos colocar aqui a função aleatório entre. Eu quero que ele gere números, vamos colocar aqui entre 1 e 5000. Ctrl Enter para inserir tudo, prontinho. Ctrl C para copiar e colar valores para eliminar as fórmulas. Pronto. Agora nós já temos os números para trabalhar. Como eu faço para exportá-los? Se você conhece ou lembra, existe uma função no Excel chamada de mod. A função mod ela permite a você resgatar qual é o resultado ou o que sobra de uma operação de divisão. Se nós pegarmos o valor da célula 2 e dividirmos por 2, o resultado dessa operação vai ser o número 0. Quando o resto de uma divisão é igual a 1, significa então que aquele número é par. O anterior é ímpar. Opa, perdão. Par é quando retorna 0. Ímpar é quando retorna o número 1. Então nós já sabemos que a função mod pode me auxiliar para identificar as funções par ou ímpar. Existe aqui uma outra função no Excel que eu poderia utilizar também, chamada de ímpar. Se eu validar uma célula com a função ímpar, ela vai dizer se é verdadeiro ou falso. Não vai. Ela vai utilizar sempre o número mais próximo. As funções pares e ímpares não vão resolver nessa situação. Se você pensou que elas ajudariam, nesse caso não vai ajudar. Como fazer isso então em VBA? Desenvolvedor, vamos inserir aqui um botão. Nas propriedades do botão nós vamos alterar o nome dele para botão executa, BT executa. E vamos mudar a caption desse botão para executar. O campo Accelerator, se você quiser colocar um atalho de teclado para ele, então eu posso indicar a letra que eu quero que seja esse meu atalho. Observe que ele colocou agora um sublinhado sobre a letra E. Vamos abrir aqui o botão e vamos começar a nossa codificação. Primeiro passo, vamos definir as variáveis que vamos utilizar no processo. Din, W, as worksheet, para manipular a nossa planilha. Din, última cell, as range, para que eu possa definir qual é a minha última linha com dados. Vamos utilizar algumas células ou algumas variáveis adicionais. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui a linha par. Aliás, eu nem preciso dessas variáveis, eu vou fazer um teste aqui sem utilizar essas linhas pares. 7W igual a minha sheets. Planilha 1. Se você quiser utilizar o nome VBA da planilha para não ter perigo do usuário trocar o nome, basta digitar planilha 1, que é o nome VBA que você visualiza aqui do lado esquerdo na janela de projetos. w.select, w.range a2.select. Meus dedos ainda não acostumaram, acordei agora, né? Nós estamos começando o expediente, então já viu. Então, a2.select. Outra forma de você colocar o cursor numa célula, se você ainda não viu isso nas minhas aulas,
é utilizar o colchetes e escrever A2, fecha colchetes, ponto select. Isso funciona também. Vou deixar as duas formas aqui apenas para você visualizar. Agora o que nós vamos fazer? Eu preciso percorrer todos os números da coluna A e verificar se eles são pares ou ímpares. Dependendo do que for, nós vamos movê-lo de coluna. Então vamos lá, vamos fazer isso através da instrução de repetição do while. Primeiro vamos definir a nossa última célula, que ela é igual w.cells, w.rows.count, vírgula 1.end xlup. Você também já sabe que essa instrução retorna a última célula ativa da coluna A. Se eu quisesse da coluna B, trocaria o 1 pelo 2. Outra forma de fazer isso é criar uma constante. Eu poderia definir aqui que uma const é igual a 1.048.576. Const tt linhas igual a 1.048.000. Agora sim. Estou devagar hoje. E aqui, ao invés de usar o w.rows.count, eu poderia utilizar essa variável, essa constante, que seria muito mais prático e simples. Faça enquanto a minha célula ativa, o número da minha linha for menor do que a última célula. Então, o que nós vamos fazer é utilizar uma variável de controle. Eu vou definir aqui uma variável linha, do tipo long, e essa variável vai ser igual ao número 2, que é a primeira célula que eu quero interagir. Eu poderia até tirar esse comando aqui sem problemas. Vamos fazer isso. Não, deixa aí, só para efeito didático. Faça enquanto a minha linha for menor ou igual à última cell.row. Para que eu não crie um loop infinito, eu vou incrementar a minha variável de linha e vamos fechar aqui a estrutura de loop. Só essa estrutura já vai percorrer todas as linhas da minha planilha. Agora eu preciso validar se a minha célula ela tem números pares ou ímpares e fazer a transferência desse valor. Então, como eu faço o uso da função mod dentro do VBA? Nós vamos utilizar aqui a nossa instrução w.cells ln, que é a nossa variável de controle de linha, vírgula, call, coluna 1, porque é onde estão os meus valores, ponto value, ou seja, se o valor da minha célula mod 2 for igual a 0, significa que o número é par. Se eu colocar aqui 1, significa que ela é ímpar. Vamos começar pelos pares. Então, se o resultado do meu mod por 2 for igual a 0, então nós vamos mover essa nossa variável, esse nosso resultado, para a coluna par. Só que eu não vou apagar esse valor, eu simplesmente vou copiá-lo. w.cells. Agora eu tenho um problema. Essa variável linha, como é que eu sei qual é a última linha da coluna D para inserir? Eu posso utilizar o seguinte comando, w.cells, w.rows.count, .count, vírgula 1 não, coluna D, coluna 4, ponto end, xlup, ponto offset, 1,0, ponto value. Nossa, que confusão. Vamos entender. Eu poderia selecionar da coluna D, eu conseguiria pegar então a última célula ativa, deslocar uma célula para baixo e dizer que o valor dela vai ser igual a, vamos colocar aqui um complemento, w.cells, acho que dá, w.cells, vamos puxar um pouquinho para a direita, ln, vírgula 1, ponto value. Eu estou dizendo que a minha última célula da coluna 4, depois de deslocar uma linha, para colocar aqui no D2, vai ser igual ao valor da minha linha coluna 1. Só isso. Então eu poderia agora, com isso, fechar a instrução dos pares. Se não for par, se esse número não retornar 0, retornar 1, então eu posso pegar todo esse conjunto de dados e fazer com que o Excel grave esse valor na coluna 5, que é a coluna dos números ímpares. E da mesma forma a instrução é exatamente igual. Está pronto o nosso código. Eu vou fechar, vamos apagar as linhas adicionais, vamos dar uma mensagem para o usuário. Message box, processo concluído. Se tudo estiver certo, ele vai compilar. Então, compilando o código, está ok. Vamos depurar o programa para ver se agora eu não cometi nenhum erro. F8, nós vamos debugar o código, definir a minha planilha, tornei ela ativa e defini a minha variável de controle com linha 2. Vou selecionar a célula 2, da mesma forma esse comando funciona. Vou definir a última célula
E se eu pressionar lá na nossa janela de verificação imediata, vamos ver aqui, ela está oculta. Vamos aumentar a tela aqui um pouquinho. Se nós pedirmos aqui para que ele me mostre a última célula, o endereço dela, você vai ver que é a célula A1000. Então, nós já sabemos que está certinho. F8, vou fazer enquanto a minha linha atual, que é 2, for menor do que a linha 1000. Ele vai fazer a validação. O valor da célula 2, a célula A2, mod 2 é igual a 0? Sim, se você notar, esse número é par. Então, se eu der um F8, você vai ver que esse número vai ser transferido para a célula D2. Endif, incremento da linha, e agora eu vou fazer a validação da próxima linha, a linha 3. O resultado desse mod é igual a 1? Não, esse número é ímpar da linha 3. Então, ele vai gravar isso na coluna de ímpar. Se eu agora pressionar a tecla F8, você vai ver que a separação desses números pares e ímpares vai ser feita de forma automática. Para não perder muito tempo, pressionando a tecla F5, você vai ver que o processo vai ser concluído rapidamente. Então nós temos os números pares na coluna D e os números ímpares na coluna E. Se rolarmos a tela para baixo, vamos ver aqui toda a nossa lista de valores, até chegar a uma coluna aqui na linha 509. O número de células com números ímpares é maior do que o conjunto de células com números pares. Para testar, vamos ver aqui, conte.valores, para ver se nós não cometemos nenhum erro no código. Esse total de valores tem que ser exatamente igual ao total que nós temos lá. 999 linhas, vamos ver aqui o que aconteceu. Está certinho. Você pensou que tinha 1000 valores, mas nós temos que desconsiderar a nossa linha de título. Então nós temos 999 valores. Essa é a nossa macro. Para facilitar esse processo, observe, se eu der o executar agora, ele vai mostrar rapidamente o resultado para o usuário. Eu poderia incrementar esse número de linhas, mas poderia também fazer agora uma única alteração. Antes de começar a separação, porque esses valores da coluna A podem mudar, eu posso vir até aqui e pedir para que ele pegue a nossa faixa de colunas de D e E apague os seus valores para que ele não sobreponha. Na célula D1, nós vamos escrever pares, né, com a nossa macro, e na célula E1 eu vou escrever ímpar. Ponto value igual ímpares. E para facilitar mais um pouquinho, lembre-se, eu posso desligar a atualização de tela para o usuário, para que essa rotina seja executada mais rápido. E no final do nosso processo, eu posso ligar essa tela de novo, lembrando que eu também posso emitir um alerta sonoro para o nosso usuário, para que ele possa verificar a nossa mensagem com um bip. Não esquecendo também de matar as nossas variáveis do objeto, setW igual a nothing e set última cell igual a nothing. Se eu digitei tudo certo, a nossa compilação vai dar certo. Pronto. Vamos testar? Vou fechar aqui a nossa janela do VBA. Vou salvar a minha planilha, porque é comum eu perder projetos antes de terminá-los. Inclusive, se você quiser baixar esse projeto, ele vai estar disponível lá no meu blog, no sigonerd.com. Se você não acessou ainda, é www.sigonerd.com. Área de trabalho, vamos salvar isso aqui como separador. E a nossa macro vai ser, nossa pasta tem que dar suporte a macro. Perfeito. Olha a diferença. Vou executar. Depois, é claro, de eu tirar do modo de design, o processo foi feito muito fácil para o usuário. Se nós trocarmos qualquer número aqui, vou colocar um monte de números 1 e executar, você vai ver que esses números aparecerão já nas colunas respectivas. Então é isso, mais uma aula de VBA. Você pode utilizar esses conceitos que eu já expliquei anteriormente em outras aulas para criar suas próprias soluções. Na aula do domingo que vem, vou fazer uma mudança, vou incrementar colocando códigos alfanuméricos ou letras nas células, deixá-las algumas como numérica, e aí nós vamos fazer essa mesma separação. Se você quiser até que incremente essa macro, dê as suas sugestões aí nos comentários dos vídeos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe aí com seus amigos. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!